00. André, é comum fazer a indicação de hormônios, não é, para quem está na menopausa, como uma forma de tratamento? Você falou um pouquinho sobre isso no fim do último bloco, mas alguns deles, por exemplo, testosterona. Isso é indicado? Pode trazer algum benefício ou prejudicar a mulher de alguma maneira? Bom, o tratamento com a reposição hormonal, que a gente chama, tem alguns benefícios sim. Então, primeiro, o alívio dos sintomas. Então, a reposição desses hormônios vai melhorar todos aqueles sintomas que a gente citou. E, em segundo lugar, um benefício muito importante que é a prevenção de algumas doenças que são comuns e que têm o seu processo acelerado por conta da menopausa. A principal é a osteoporose. Olha. E a gente tem também algumas doenças cardiovasculares que, na mulher pós-menopausa, a gente tem o risco aumentado. Então, a terapia de reposição hormonal tem muito benefício. A clássica, a que a gente usa para a melhora dos sintomas e para a prevenção desse tipo de problema, geralmente envolve o uso de 2 hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. Então, a terapia de reposição hormonal clássica envolve o uso de estrogênio e progesterona naquelas que têm indicação. A testosterona, ela tem diversas indicações, não é só para a mulher na menopausa. Hoje em dia, fala-se muito do uso da testosterona. A gente tem que ter um pouco de cuidado quando fala do uso da testosterona. Mas que é um hormônio masculino, né? A testosterona é um hormônio masculino e envolve riscos quando é usada. Então, aqui, para as mulheres na fase do climatério, no perimenopausa, o uso da testosterona é indicado apenas para aquelas mulheres que têm um sintoma específico, que é o desejo sexual reduzido, a libido baixa, né? Que é um dos sintomas, né? Que é um dos sintomas e é muito comum. Então, de novo, a gente sempre individualiza, o médico vai conversar com a paciente, vai avaliar se ela tem essa indicação, se ela não tem nenhuma contraindicação de usar. Enfim, o uso da reposição hormonal, como eu falei, tem muitos benefícios, mas também envolve alguns riscos, por isso que é sempre importante individualizar. De organismo para organismo e sempre com acompanhamento médico. Vamos lá, o pessoal está mandando muita pergunta aqui para a gente hoje, está bombando o nosso WhatsApp, viu, de pergunta. Vamos começar aqui, então, com a Dirlene Santos, de Ribeirão. Ela pergunta assim, quando acaba a onda de calor da menopausa? Dilene, é a pergunta assim mais realizada ali dentro do consultório, porque a onda de calor é um sintoma que atrapalha muito, né? A qualidade de vida ali no dia a dia é muito difícil. Só que a gente não tem um tempo limite, não dá para dizer, você parou de menstruar, daqui a 1 ano não vai ter mais onda de calor. E tem aquelas mulheres, inclusive, que não apresentam onda de calor. Então, o que a gente pode dizer? Nessa fase do climatério... Essas aí são sortudas, né? São. É a minoria, infelizmente. Mas tem essas que não apresentam nenhum sintoma. E aí, se ela não tem indicação, às vezes a gente nem prescreve, né, a reposição hormonal. Por isso que é caso a caso. Mas o que a gente pode dizer é, as ondas de calor podem acontecer nessa fase dos 40 aos 60 anos, a qualquer momento. Geralmente, a gente fala, dura aí, em média, 5 anos... intensidades variadas, mas não tem uma pergunta exata. Vamos continuar então. A Rita Aparecida de Batatais. O uso de anticoncepcional contínuo pode ajudar a adiantar a menopausa? Não. Isso também é bastante perguntado dentro do consultório. Se o uso do anticoncepcional, primeiro, atrapalha a fertilidade, então se vai dificuldade em engravidar. E a outra pergunta bem comum é essa, se pode adiantar a menopausa. E na verdade não. Quando a gente usa o anticoncepcional, o que acontece é um bloqueio ali durante o uso dessa medicação da ovulação. Então, a mulher que usa o anticoncepcional contínuo, hormonal, não ovula. Mas isso não tem nada a ver com a reserva ovariana, que isso é definido lá quando a gente é um embriãozinho dentro do útero da mãe. E a data que ela vai entrar na menopausa, ou seja, o período
no qual o ovário dela vai funcionar normalmente, não é influenciado pelo uso do anticoncepcional. O anticoncepcional é um hormônio, isso pode inclusive ajudar as mulheres, né? Muitas mulheres nesse processo. O anticoncepcional, em doses diferentes, mas é muito parecido com a reposição hormonal. Então, naquelas mulheres no perimenopausa, ou seja, que não pararam de menstruar de fato, que têm sintomas e que ainda correm o risco de engravidar, inclusive é indicado usar o anticoncepcional. Claro, a considerar cada característica individual dessas mulheres, né? Tem a Rosimeire Carvalho também. É comum sentir dores nas articulações? Existe alguma relação com a menopausa, é isso? A dor articular é um sintoma muito comum das mulheres dessa faixa etária, mas não necessariamente tem a ver com a menopausa. Mas a gente tem aí um aumento da frequência de osteoartrose, né, quadros de artrite que dão dor articular. Por isso que a reposição hormonal, em alguns casos, é indicada, porque ela ajuda nesse processo dos ossos que você falou agora há pouco, né? Isso, a reposição hormonal tem benefício na manutenção da massa óssea. Então, para prevenir a osteoporose, que é aquela perda de massa dos ossos, e com isso que é comum quando a gente vai ficando mais velho, né? Isso, as fraturas patológicas. Então, pessoas mais idosas têm mais risco de ter fraturas por conta, geralmente, de quadros de osteoporose. Então, a reposição hormonal tem um benefício, um impacto positivo muito grande. Mas não necessariamente tem a ver essas dores articulares com a menopausa, exato. como você está explicando. Vamos mais uma, ó. Roselaine de Ribeirão. É verdade que retirar apenas um ovário, a mulher entra na menopausa? Não. Fazer a retirada de um ovário não necessariamente vai causar a menopausa, porque ela ainda tem o outro. Se o outro ovário funciona normalmente, ela vai continuar ovulando todos os meses e vai continuar menstruando. Então, a gente tem a menopausa quando são retirados os 2 ovários, ou se os 2 ovários têm ali alguma patologia, algum problema, né, que cause essa falência. Mas retirar um, não. A gente segue aqui com a Eliane de Pitangueiras. Tenho 45 anos, estou na menopausa. Gostaria de saber se preciso fazer a reposição hormonal. A gente já tratou aqui esse assunto, mas ela está falando de uma idade específica, né? E tem momento específico para fazer isso? Aqui a gente tem 2 situações. Tá. Então, quando a gente diz... quando a gente está diante de um caso de menopausa precoce, ou seja, antes dos 40 anos, se ela não tem contraindicação, se ela não tem nada que impeça o uso dos hormônios, sim, ela deveria fazer reposição justamente para prevenir esses problemas que eu citei, como osteoporose e algumas doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto. Então, a maioria das mulheres que entram na menopausa antes dos 40 anos, se não tem contraindicação, a gente faz. Após os 40 anos, como no caso dela, 45, é já uma idade habitual de apresentar os sintomas. Então, não tem uma resposta exata. Ela vai ter que discutir com o médico para ver se ela tem indicação. Geralmente, a indicação é apresentar sintomas. Se ela tem sintoma e esse sintoma atrapalha a qualidade de vida, ela tem uma indicação de repor hormônio. E, claro, avaliar sempre se ela não tem uma contraindicação, ou seja, algo que a impeça de usar hormônio, porque aumentaria muito alguns riscos. É isso. A gente conversou aqui com a médica ginecologista Andréa Marchetti Silveira sobre menopausa. Você aí teve a oportunidade também de ter as respostas ao vivo aqui no EPTV1. A gente agradece imensamente sua participação. Até uma próxima, doutora. Obrigado, viu? Até, obrigada.